Tá certo? Se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher de 10 ciclos. Até aqui está falando aquela coisa que eles tinham de pessoas com valores, porque até José foi vendido por 30 ciclos de prata, né? Então é aquela coisa assim da época, não é ainda a parte da comida que é dado para quem precisa, que é o dízimo, a dízima. Vamos ver aqui que você vai entender, vamos lá. Mas se for pobre do que a sua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, e avaliará o sacerdote. Se o animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Veja bem, vamos lá, presta atenção aqui, amado. Quando alguém fizer particular voto segundo a sua avaliação, uma coisa que não é a lei dizendo que tem que ser 10% de nada até aqui, porque não é o dízimo aqui. Não é o que os Illuminati pregam aí, a religião. Aí depois vem da oferenda. Tá oferta aqui, amada, mas é oferenda, a palavra é a mesma. Aquele tempo as pessoas queimavam um cabrito para expiar seus pecados, queimavam um pombo, matavam um coelho para expiar os seus pecados. Isso era a oferenda, que aqui está escrito oferta, é a mesma palavra. Entende? Então vamos lá agora na oferta, ó. Deixa eu ver aqui. Passou aquela coisa daquele voto, agora é oferta. Aqui. Se for animal dos que se oferecem em oferenda, aqui está a oferta, é a mesma palavra, ao Senhor, eu estou falando assim para você ver que não é do animal para o Criador, para ele guardar, que ele não quer animal. Era aquela coisa de queimar o animal para expiar no lugar do pecado da pessoa. Oferece uma oferenda ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. O que quiser dar do animal. Não mudará, nem tocará, nem trocará por mal ou por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar o animal por animal, tanto um como o outro será santo. Entende? É um animal separado, santo é separado. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferenda ao Senhor, oferecer um porco ao Senhor. Vamos matar o porco aqui em expiação do pecado. Não podia fazer. Fizeram uma vez aí, tá em Macabeus, né? O protestantismo esconde isso. Esconde. Fizeram até isso. Mas não é para fazer animal imundo. Então, eu estou contando aqui. Animal imundo, nesse caso, era o porco, por exemplo, naquele contexto atual. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferenda ao Senhor, aqui está em oferta. Eu estou lendo oferenda, que a palavra é a mesma, para que você entenda que não é dar para ele cuidar. É matar e botar o sangue lá, aspergir o sangue, aquela coisa. Isso naquela época, isso tudo acabou, amado. O sacrifício que foi feito desse tipo por nós é o do Salvador. Ele foi o último sacrifício. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Isso tudo acabou quando ele foi sacrificado. Tanto que hoje não se sacrifica mais. Cadê os judeus? Estão lá sacrificando? Não. Cadê eles? Estão lá fazendo essa lei de Moisés? Separando um animal? Não estão fazendo nada disso, amado. Isso não existe. Vamos lá. Mas ele só pega no dízimo, para dizer que o dízimo existe. É uma loucura total. Porém, se alguém, de alguma maneira, resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. Quando alguém santificar a sua casa para ser santa, aí já falou do voto, falou do animal, né, que é a oferenda, e falou agora de santificar a casa. Santificar a casa, o que é? Pegar a casa e dar para a Universal, como é hoje? Isso não existe, amada. Não é isso. É separar para servir ao Criador. E separava até filho. Por exemplo, Samuel foi separado por Ana para servir o Criador. Ele era nazireu. Então ele santificava até filho. Era uma prática religiosa do sistema naquela época que o Criador nunca pediu, mas eles faziam. Entende? Não é esse caso aqui, eu estou falando de nazireu. Então ele santificava qualquer coisa. Eles faziam qualquer coisa. O Criador nunca pediu para santificar, nem para matar animais, para ele nunca pediu, mas era a lei de Moisés que dizia. Ele fala, eu não folgo com morte de animais, nem com sacrifícios, entende? Então ele nunca pediu, mas isso é a lei de Moisés. Mas vamos lá. Os judeus tinham que obedecer à lei de Moisés? Tinha, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, eles tinham que obedecer à lei de Moisés. Mas não é porque o Criador deu a lei de Moisés, ele deu a lei a Moisés, lá no Monte Sinai, para Israel. Essa aqui é a lei de Moisés para Israel. Vamos lá. Ou qualquer hora dessa a gente entra no assunto só a lei de Moisés, o que era, para quem era, para você ver as diferenças que tem com a lei do Criador. Entende? A lei do Criador é única. Amai uns aos outros. Essa é a lei desde o princípio. Por isso foi o negócio do Caim e o Abel. Por isso é que Abel errou, porque matou o irmão. Entende? O sistema religioso fala muito do erro, da desobediência de Adão. É verdade, desobedeceu. Mas o erro de Caim foi desobedecer? Não. Não existia ainda não matarás. Não matarás foi com Moisés muito tempo depois. Mas a lei do Criador que diz para não machucar o próximo, quanto mais matar, não ofender o próximo, já existia desde o princípio. Então, Caim foi punido, né, pela lei do Criador, porque ele matou o irmão, matou Abel. Então, a lei do Criador, o amor, ela é mais antiga que tudo.
Não é igual a lei de Moisés, que foi da época de Moisés, 400 anos ou 800 anos antes do Salvador para cá, ou 1000 anos, não sei. Não foi. É muito mais antiga, é da construção do Éden, essa lei, a lei do amor. Mas vamos lá, já falou ali do voto, você viu logo no começo, depois do voto que a pessoa faz, do animal. Naquela época, tudo aquilo que o pessoal criava animal, que vai ser sacrificado, né, em oferenda, oferta, igual a oferenda do espiritismo hoje. Por que o protestantismo não fala oferenda, fala oferta? Porque senão confunde com a oferenda do espiritismo. Tá certo? Aí o pessoal vai ver que é a mesma coisa, porque a oferenda é a mesma coisa. Ah, o cara fez uma oferenda para Oxum, para Oxóssi, para Pombagira, para Tranca-Rua. Ele fez uma oferta para o Senhor. É a mesma coisa, é a mesma oferenda. Isso não se faz para o Criador, isso faz para outros deuses. Porque isso foi abolido na cruz, a última oferenda. Foi o próprio Filho que o Criador ofereceu na oferenda, para redimir nossos pecados, para morrer por nós. Você sabe disso bem. Então aquele foi o último sacrifício. O sacrifício de animais acabou. Mas ali falou do voto, naquele primeiro. Falou dos animais, né, que são oferenda. E agora vai santificar a casa. Como eu dei o exemplo que santificava qualquer coisa, até filho. Como, por exemplo, o garoto que era nazireu. No caso do Jeremias era nazireu. Não aceitou ser nazireu, mas a princípio foi mandado como nazireu pelo pai. Né, mas depois ele chutou o balde lá do sacerdócio. E virou apenas um profeta, deixou de ser sacerdote. Ele chutou o balde do sacerdócio, o Jeremias. Mas era escolhido para ser nazireu. Ele não queria ser nazireu coisa nenhuma. Entende? E Samuel foi nazireu, aprendeu aos pés de Eli, o sacerdote Eli, foi nazireu, o Samuel, filho da Ana. Mas eles que ofereciam. O Criador não tem nada com isso. Ele nunca folgou com oferta de filho para ser nazireu nem nada. Então santificava tudo. E aqui tem a santificação da casa. Olha só. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Avaliar hoje falar assim, vale tanto em dinheiro. Avaliar naquela época era decidir se era algo bom ou ruim. Você está entendendo? É uma avaliação, se é positiva ou negativa. Não é avaliação financeira, entende? Não tem a ver com avaliação financeira. Mas hoje tudo que fala avaliar parece valor financeiro, né? Valor não é só financeiro. Existem valores que são valores fora do eixo financeiro, né? Por exemplo, se você assiste esse vídeo, você gosta de assistir, você valoriza. Você está dando valor a ele. É um valor de quê? De um reconhecimento de autenticidade, que você gosta de ver, porque você aprende com ele. É um valor. Isso é valor financeiro? Você pagou quanto para assistir? Ou está assistindo aqui na internet sem pagar? Né? A mim, pelo menos, nada. Apenas paga a energia elétrica aí, o provedor, sei lá o quê. Mas a mensagem que nós estamos despertando daqui para aí está indo. Então você não está pagando, mas você vê valor nela. Não é valor financeiro, né? De comprar. É valor financeiro. É valor de entendimento, que você vê um valor nisso e para assistir. Então, se alguém santificar a sua casa, ela será santa ao Senhor, e o sacerdote a julgará, vamos botar assim, se ela é boa ou má. Como o sacerdote ele julgar, assim será. Troquei a palavra avaliar para não entrar porque não é financeiro o caso aqui, só para que você entenda melhor. Mas se o que o santificou sua casa, o que separou, resgatar a sua casa, ou seja, vender ou mexer com dinheiro, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua, será do sacerdote. Então ele vai pagar o sacerdote se ele negociar essa casa, porque a casa estava separada para as coisas do Criador. O sacerdote era, no caso, o pessoal levita que cuidava de administrar recursos, né, geralmente não financeiros, mas de sobrevivência para órfão, viúvo e necessitado e para eles próprios, que eles não tinham renda nenhuma. Não é ainda a questão que esses homens defendem. Não chegou nela, no dízimo. E aí vai seguir aqui dessa forma, resgatando e santificando as coisas, santificando o campo, resgatando. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo, aí segue. Aqui ainda questões envolvendo o trâmite lá de Israel, sempre foi todo ele com Israel, mas ainda não chegou na dízima. Nós vamos chegar na dízima agora, que eles chamam de dízimo. Vamos lá, vamos ler igual está aqui, vamos ver como o homem falou lá, para ver se está igual aqui. Em Levítico, capítulo 27, versículo 32, meu amigo, e aqui é dito o seguinte: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Bem, isso aí. Entendeu bem o que ele leu? Prestou atenção? Vamos ler nós agora aqui para ver se é exatamente isso que está falando aqui. Olha aqui. Vamos continuar onde nós estávamos. Aqui 26, ó. Mas o primogênito, tá aqui, ó. Mas o primogênito de um animal
Por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi, gado, miúdo, gado pequeno, que do Senhor é. O primogênito, ninguém precisa santificar, tipo assim, eu vou decidir por mim mesmo, dá ou não dá. Porque até agora o que nós vimos aqui para cima é tudo a pessoa que decide. Olha, eu quero fazer um voto, faz. Eu não quero, não faz. Entende? Naquela situação de decidir dar para as pessoas. Não era dar para sistema religioso, não era dar para engordar a igreja católica, não era essas coisas. Era dar aos levitas, e os levitas, uma tribo de Israel, faria a distribuição para o órfão, a viúva, o necessitado e para eles próprios sobreviverem também. Era uma administração. Então a pessoa plantou muita coisa e ela decide, eu quero dar uma parte da minha plantação, ou a minha plantação toda, ou qualquer coisa dela, que não é exatamente 10%, por isso que o assunto aqui em cima ainda não é o dízimo, eu quero dar para que seja administrado, para que haja comida na casa do Senhor, ou seja, para que haja comida em Israel e ninguém passe fome, que é o órfão, o viúvo necessitado e o levita. O órfão porque ficou sem pai nem mãe, coitado, está ferrado, não tem lei de amparo a menor, nem aqui tem. Você vai, por exemplo, na Candelária, vai, por exemplo, no Cracolândia, você vai ver que está tudo aí jogado as crianças. Eles só querem saber de criança que tem pai e mãe para poder perturbar a vida de quem tem pai e mãe, fazendo pai e mãe cumprir um monte de coisas que às vezes, né? Às vezes deveria eles mesmo cumprir com o cidadão que está jogado na Candelária e na Cracolândia em São Paulo e não cuida. Mas isso é outro assunto do prepare-se, não é daqui. Mas naquele tempo, então, o órfão não tinha nada. Ele ficava ao léu. E o que sobrevivia, cuidava da sobrevivência do órfão era esse voto, por exemplo, que se dava para os levitas administrarem. Era uma família, né? A família de Levi é separada, santificada, olha, separada, apenas para cuidar dessas coisas do Criador, que é a igualdade entre as pessoas, entende? Para que ninguém passe fome, pelo menos. Então, se quisesse, poderia a pessoa oferecer uma oferta. Uma oferta era ela que estava oferecendo quanto quisesse, por isso está ali bem claro. Você pode ler de novo esse texto todo e você vai ver que é voluntário, a pessoa dá quanto quer. Não é para a igreja nem para o sistema religioso, era animal ou plantação para que os levitas fizessem a distribuição entre quem precisa. Agora, isso era a lei de Moisés, tudo foi abolido, isso tudo acabou. O amor ao próximo nunca acaba, é a lei do Criador. Mas essa lei de Moisés acabou tudo. Era para Israel, inclusive, não era para você. Então, a pessoa podia consagrar a casa dela, ou parte da casa, entende? A pessoa podia santificar, no caso, né, separar. Ela podia fazer o que quisesse. Era tudo sem uma obrigatoriedade. Só que agora ele chegou no primogênito, o primeiro animal que nasce. O primeiro animal, a primeira cria, olha aqui. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, porque a própria lei de Moisés diz que qualquer primeiro animal que nasce, a primeira cria, é separada para o Criador, ele não vai querer comer isso. Mas ele vai exatamente receber em oferenda, não receber, sei lá, mas o pessoal manda, mas principalmente receber para poder dar para as pessoas que precisam, tá certo? E os levitas administrando. Já é do Senhor, ninguém o santificará, não tem como separar esse, porque esse já é dele. Seja boi, seja gado, pequeno, tudo é do Senhor, o primeiro. Aí ele fala, nós estamos chegando no texto que o homem leu, mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, segundo o que você achar que deve resgatar. Eu quero santificar um porco. Peraí, mas o porco eu não posso entregar isso para ser sacrificado, para oferenda. Eu não posso, é um animal imundo, mas é um animal. Então o que eu faço? Eu vendo para alguém aqui esse animal e uma parte do dinheiro eu compro alguma coisa ou dou em dinheiro, né, para poder suprir isso que eu fiz o voto, mas que eu não posso entregar. Isso era uma lei para Israel, para aquela época. Está escrito bem claro em cima e você leu embaixo também. Todavia, nenhuma coisa consagrada, 28, vamos chegar no 32, que alguém consagrar, ou seja, separar para o Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou de campo ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será santíssima ao Senhor. É a lei de Moisés, é Moisés dizendo para o povo para agir assim. Mas o Criador pedindo essas coisas todas, nunca ele pediu nada disso. Ele já repetiu pela boca de profeta um monte de vezes, você tem que entender isso. E era uma lei de Moisés para Israel. Agora vamos em frente. Porque sobre esse assunto que eu estou falando aqui, amado, você já viu isso, eu falo isso um monte de vezes, já vi escrito um monte de vezes, que ele nunca pediu isso. Ele dizer que não folga com morte de animais, nunca falei coisas a respeito de sacrifício, ele nunca falou, isso é Moisés, tá certo? Se ele fala que uma coisa e lá outra, então joga tudo fora, embrulha tudo no lixo, joga fora, limpa o bumbum com isso aqui, porque acabou, tá certo? Se for contradição, não tem contradição. Ele falou, é aquilo, isso aqui é Moisés que falou, a gente tem que entender isso.
Isso não é o Criador. Isso é Moisés para aquela época. Rapaz, vem cá. Moisés era um legislador. Ele fez leis, igual você hoje cumpre leis. Você não cumpre leis hoje? Você que vai a São Paulo, por exemplo, sem conhecer São Paulo, sem ser paulista, mas você vai a São Paulo de carro. Se você passar num dia que a tua placa está no rodízio e você não vai ser punido por causa da lei, isso é lei. Entende? É uma lei absurda, porque você não é de São Paulo, você não tem obrigação de saber que em São Paulo, tal dia e tal hora não pode você rodar, mas você vai rodar lá e vai ser multado. Então você veja bem, isso é lei comum, lei humana. Então a lei de Moisés era para aquele povo se manter vivo ali, sei lá o quê, porque Shaul falou da lei, ele disse, ela serviu de condutor. A lei serviu de condutor, até que viesse o selo da promessa, o Salvador. É isso que Shaul fala aos romanos. Lá está assim, a lei serviu de aio. Eu fiquei muito tempo sem saber que era aio. Foi aqui na internet que o irmão Dibes e outros irmãos me falaram o que é aio. Condutor, é tipo um guia que conduz uma criança, até a época da criança se tornar madura. Então serviu de condutor, serviu de guia, de aio. Tá certo? A lei de Moisés. Para aquele povo, para que viesse o Salvador do selo, não é para nós. Por que Moisés fez aquela lei toda? Porque ele era um homem legislador. Ele era tipo um vereador, um deputado, um senador. Ele fez as leis para aquele povo se manter até a vinda do Salvador. A lei serviu de aio. Ele fala, onde está a jactância? Para que foi a lei? A lei serviu para nos conduzir até o Salvador. É isso que Shaul fala em Romanos, é muito simples, é só você ler a carta toda aos Romanos que você vai saber disso e muito mais coisas. Agora vem aqui, ó. Vamos chegar no 32. Eu tenho que respirar, meu amado. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, então certamente morrerá. Também todas as dízimas, agora é que chegou nas dízimas. Agora é que chegou no trecho que esses homens aprenderam com Calvino, Wesley, Moody, com Zwinglio, com os puritanos calvinistas. Ao longo da história foi se formando esse processo que está aí hoje. Você já nasceu vendo esse processo, então você acha que ele é o processo do Criador. Não. É o processo criado depois de Constantino, depois de Lutero, da época de Calvino para cá, que foi construído essa Arapuca. Então, o pessoal da Arapuca usa essa passagem agora para falar das dízimas. Dízimas, colheitas, olha aqui. Olha aqui. Também todas as dízimas do campo são do Senhor. O primogênito já não é do Senhor? Não é hoje, para aquela época, para que os levitas distribuam entre o órfão, a viúva necessitada e para eles mesmos, incluindo os sacerdotes que eram levitas? Não é? Então, também as dízimas. Também todas as dízimas do campo. Será que eu sou imbecil? Que eu sou maluco? Será que eu sou idiota? Será que esses caras podem fazer você de trouxa a vida toda? Você sabe ler, meu amado? Você conhece a Bíblia? Sabe o que é A, B, C, D, F, G, H? Você é alfabetizado? Então você não tem motivo para ser enrolado, a não ser que você queira você ser um enrolado sabido, igual corno sabido. Tem cara que quer ser corno, é um corno sabido, vai fazer o quê? É uma opção dele, deixa de ser corno. Você quer ser um corno sabido do sistema religioso? Seja. Deixa o sistema religioso te trair enquanto quiser, porque aqui está bem claro, olha aqui, ó. Assim, até agora, tudo era oferta voluntária. Pessoa quer oferecer ou não. Agora já é coisa que a lei de Moisés obrigava. Nós não estamos falando hora nenhuma aqui em lei que o Criador mandou. A lei de Moisés obrigava aquele povo de lá. E dizia, o animal primogênito você não vai consagrar, porque ele já é do Senhor. A lei já diz que ele tem que ser do Senhor mesmo. E também as dízimas do campo. Você sabe ler? Também o quê? Além daqueles animais primogênitos de Israel. As dízimas do campo. Eu pergunto, dinheiro hoje é dízima do campo? Eu pergunto, você hoje está debaixo da lei de Moisés? Eu pergunto, você é judeu? Então o que você tem a ver com essa coisa que aconteceu naquela época lá na Judeia? O que você tem a ver com isso? Você não é judeu, ou seja, hebreu, israelita, você não é dessa classe. Você não é dos lombos de Abraão diretamente. Você não é daquelas tribos de Israel. Então, o que você tem a ver com isso? Nós estamos em 2013 praticamente. O que você tem a ver com o que ocorreu há 1000 anos atrás em um lugar lá longe, cujo relato está aqui, de que também as dízimas do campo.
As dízimas do campo, as colheitas do campo, a cega do campo, dízima, não é dízimo, é dízima, é o que você dizima, é o que você corta, ou não é o que está escrito aqui? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Não tem nada de dinheiro aqui, nem do seu salário. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se das suas dízimas, das suas colheitas, a pessoa vender uma parte, essa pessoa que vendeu não vai dar dinheiro para sacerdote, não vai dar dinheiro para o sistema religioso, não vai dar dinheiro para levitas. Essa pessoa agora acrescentará uma quinta parte sobre o que já tinha. Então, a pessoa, se vender uma parte da colheita, vendeu, o dinheiro é dela. Agora ela ia dar o quê? A 10ª parte. Só que agora ela vai dar a 15ª parte. Ela vai acrescentar a uma quinta parte, além daquela que ela ia dar para os levitas cuidarem em favor das pessoas e deles próprios, porque agora essa pessoa vendeu uma parte do que não era para ela vender. É tipo uma multa, um castigo, é isso que está aqui. Vender e dar dinheiro na mão desses caras, ou pelo menos naquela época dos levitas, não está isso em lugar nenhum da Escritura. De forma ordenada nem por Moisés e muito menos pelo Criador. Nunca houve isso. Até se houvesse aqui, era Moisés mandando ao povo de Israel. É como está escrito em cima e embaixo, no começo e no fim. Você viu no começo, eu vou voltar aqui de novo, olha aqui, ó. Fala o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel. Deixa eu botar aqui na tela lá. Fala aos filhos de Israel. Aqui no azul aqui. Fala aos filhos de Israel. E lá embaixo, quando termina essa passagem, ó. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Para os filhos de Israel. Não é para nós. A lei de Moisés para os filhos de Israel. Foi o Senhor que ordenou a Moisés? Foi o Senhor que ordenou a Moisés. Para os filhos de Israel. Porque a lei durou até a vinda do Salvador. Ela serviu de aio. Agora vamos então para a passagem que foi lido aqui pelo professor do vídeo que foi enviado para nós por e-mail que está no YouTube. Olha aqui. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante, agora que é esta passagem, olha aqui, essa é a passagem, olha. Deixa eu ver se eu consigo botar ela bem na tela mesmo, ó. No tocante, tá aqui agora. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo, será santo ao Senhor. É a versão Ferreira de Almeida. Uma versão preparada especialmente para nos enganar. Mas eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que está diferente dali e dá um sentido muito melhor do que aquele. Por que dá um sentido melhor que aquele? Veja bem. No tocante a todas as dízimas, vamos levar em conta que essas dízimas seja a 10ª parte, como eles falam. Vamos levar em conta que essa dízima que está aqui seja 10%. Então eu vou ler como se fosse 10%. Vamos ver se dá certo. No tocante a todos os 10% do gado e do rebanho, no tocante aos 10%, não é dízima, não é 10% que eles falam? Vamos ler como se fosse eles. No tocante a todos os 10% do gado e do rebanho, tudo o que passa debaixo da vara, o dízimo, ou seja, 10% será santo ao Senhor. Olha como é que foi estranho. Vou ler de novo. Porém, se no tocante a todos os 10% do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do pastor, nem está pastor aqui, mas é pastor mesmo, a 10ª parte, ou os 10%, será santo ao Senhor. Como é que é isso? Me explica. Tem lógica esse texto? Esse texto está lógico? Tem uma lógica nele? Vê se tem lógica, meu amado. Até ali está explicado direitinho, você entende. Porque está bem coerente, porque até ali não interessa eles modificar para te enganar. Mas aqui interessa modificar, mas eu vou ler aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém depois. Vamos na Ferreira de Almeida. No tocante a todas as 10% do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o 10% será santo ao Senhor. Espera aí, como é que é isso? Passou 10% debaixo da vara e agora 10% do 10% é santo ao Senhor?
Não, não é assim. O certo aqui, se você for querer ler como estava escrito na escritura que esses caras modificaram, estaria mais ou menos dessa forma. No tocante a todos os seus rebanhos, de tudo que o pastor cuida, não é animal da floresta, a raposa, não é o leão, não é o guaxinim, não. De tudo que passa debaixo da vara, de tudo que um pastor cuida, de tudo que é uma criação agropecuária, tá certo? Vou de novo. No tocante a todo o rebanho, de tudo que o pastor cuida dele, a 10ª parte será do Senhor. A 10ª parte? A 10ª parte, não tenha dúvida, para a lei de Moisés. Isso não se discute. Era 10% a 10ª parte da dízima, 10% da colheita, e era 10% também dos animais como lei, e ainda o animal que nasce primeiro da cria. Também era para aquele povo naquela época. Nós estamos falando nada de hoje. Era daquela época para aquele povo, mas era. Então, esse é o texto que você deveria ler corretamente na Ferreira de Almeida, se fosse uma versão séria, para te instruir e não para te enganar.